Oi, lindas! Nosso devocional de hoje no capítulo 19 do livro de João. Faltam apenas 2 capítulos, o 20 e o 21, para a gente finalizar o livro de João. Como passou rápido, como Deus é bom. Vamos orar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nesta hora estamos diante da Tua presença para agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, para que venha ler conosco as Tuas Escrituras, a palavra do Senhor, que o Senhor venha ministrar em nossos corações o capítulo 19, conforme o Seu gosto para nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa palavra seja plantada como uma semente em nossos corações, gere os seus frutos e que esses frutos alimentem a outras pessoas. Senhor, queremos tirar um pequeno momento para colocar diante da Tua mão, Senhor, a vida da Antônia, filha da Laisla, Espírito Santo. Que o Senhor possa vir visitar essa criança, ó Pai, no hospital neste momento. Senhor, que o Senhor possa ir agora de encontro à vida da Antônia, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa vir a operar um milagre, meu Deus. Assim como o Senhor já operou milhares de vezes, opera mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha de encontro a Antônia nesse momento. Venha tirar toda dor, venha tirar toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha levantar a Antônia agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha operar um milagre, tirar a Antônia da UTI e deixar a Antônia completamente saudável para nunca mais precisar de acompanhamento em hospital, para nunca mais precisar estar novamente em uma UTI. Que ela venha estar completamente saudável, Senhor, meu Deus. Saudável, Espírito Santo de Deus. A ponto somente de fazer exames rotinários, sem nenhuma intervenção, ó Pai, dos médicos. Que não venha ser necessário mais, Espírito Santo de Deus. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor Jesus, nesta hora, na vida da Antônia, no físico, na saúde dessa menina, ó Pai. E que o Senhor venha levantar a Antônia dessa UTI nesta hora, Senhor Jesus. Opera um milagre na vida dela, Senhor, meu Deus. Nós temos visto, Espírito Santo, que o Senhor operou um milagre na vida de Lázaro. O Senhor foi capaz de operar um milagre na vida do paralítico. O Senhor foi capaz de operar um milagre na vida do cego. Se o Senhor quiser, o Senhor também pode operar um milagre na vida da Antônia, Pai. Levanta ela para a Tua glória, Senhor Jesus, nesta hora. Levanta ela para que o Teu nome seja glorificado, Jesus, nesta hora. Tira ela desse leito da UTI, Senhor, meu Deus. Coloca a saúde dela 100% recuperada. Opera um milagre, Senhor, meu Deus, diante dessa situação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos pela vida dessa criança, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Uma das mulheres que está fazendo devocional conosco, que inclusive é minha madrasta, fez esse pedido de oração pela vida da Antônia, né? Filha da Laisla, uma outra mulher que amo muito e tive o prazer de compartilhar momentos muito bons com ela na minha infância. E hoje a filhinha dela está passando por essa situação, mas nós cremos que Jesus entrou em ação e que fará conforme a vontade dele. E nós cremos nesse Deus que cura, que salva e restaura. Amém? Então vamos lá. O capítulo 19 do livro de João tem como título Jesus é condenado à crucificação. Ele já havia sido preso, né? No capítulo 18, que nós lemos no vídeo anterior, ontem. Então agora Jesus é condenado à crucificação, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados, lembra que Pilatos deu a opção de liberar Jesus, porque ele poderia liberar um prisioneiro por conta da Páscoa? E aí o povo judeu, o que falou? Não, ele não, libera Barrabás. Só que Barrabás era realmente um criminoso, um bandido. Eles preferiram o bandido e o criminoso ao invés de Jesus, ou Cristo, ou Messias. E aí Pilatos, né, depois de ouvir que o povo não queria Jesus para ser liberto, queria Barrabás, escolheu Barrabás. Aí o capítulo 19 diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus.
os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam-lhe no rosto. Vocês estão percebendo a zombaria que estão fazendo com o nosso Jesus? Primeiramente, eles teceram uma coroa de espinhos, porque Jesus tinha esse título de Rei dos Judeus, que de fato ele veio para os judeus, para salvar os judeus, mas aquele povo que ele veio o rejeitou. E aí ele acabou vindo para todos aqueles que nele crescem, graças a Deus, que bom. E tem versículos que diz isso, né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, que era o povo judeu. Então, ele tinha esse título de Rei dos Judeus e para zombarem dele, virou uma zombaria, uma baixaria mesmo, teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, vestiram com uma capa de púrpura, como se ele fosse um rei, né? Só que o inimigo, até quando ele quer interferir, ele ajuda, né? Porque de fato Jesus é o rei. Ele foi vestido como um. Então, de fato, a zombaria, Deus ainda assim transforma em um ato de profecia, né? Porque de fato ele é o rei. E aí vestiram-no com uma capa de púrpura Jesus e chegavam-se a ele e dizia: Salve, Rei dos Judeus, não como uma saudação de honra, senão que como uma zombaria mesmo. E batiam-lhe no seu rosto, enquanto ficavam zombando dele. Versículo 4. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos não estava entendendo por que Jesus estava sendo açoitado como um criminoso, sendo que ele não achou nenhuma acusação em Jesus. Então ele foi pela segunda vez conversar com o povo, novamente, falar assim: pessoal, eu estou trazendo a vocês Jesus de novo, para que vocês saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. E aí, versículo 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Versículo 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base alguma para acusá-lo. Ou seja, Pilatos lavou suas mãos, porque ele realmente não encontrava em Jesus nenhum motivo de acusação para cometer tal feito, né? Versículo 7. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei... Olha só, gente, como é poderoso isso. E perigoso. Os judeus usaram a lei para crucificar o próprio Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar tão religioso a ponto de usar a lei contra o nosso próprio Senhor, que é o Senhor da lei. Então, olha o que esse povo fez, olha que sério isso. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. E até os dias de hoje, pessoal, o povo judeu, todas essas religiões muçulmanas colocam a lei acima de Cristo. Não crê que Cristo é o Messias. Até os dias de hoje, eles não creem, continuam desse jeitinho aqui. Então, os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então Pilatos perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Pilatos, gente, estava tentando libertar Jesus a todo custo. Então, ele tentou pela segunda vez falar com o povo, e o povo mandou crucificar. Voltou lá para dentro, começou a conversar com Jesus. Então, ele estava tentando pela terceira vez libertar Jesus. Mas lembra que quando Deus tem um propósito maior, até quem quer te ajudar não consegue? Lembra da história de José? Se você me acompanha no Instagram, vai saber dessa reflexão que eu coloquei, que um irmão de José queria tentar ali ajudar José, tirar ele ali da cisterna antes de que os irmãos fizessem alguma maldade com ele, contudo ele não conseguiu.
porque Deus tinha um propósito maior. Então, quando Deus tem um propósito maior, até quem quer te ajudar, não é lhe permitido. Então, Pilatos estava ali tentando ajudar pela terceira vez, né? E perguntando. E aí, perguntou para Jesus: Jesus, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Você está se negando a falar comigo mesmo assim? Pilatos perguntando para Jesus. Versículo 11, Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não se fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus estava dizendo: olha, você pode ter total autoridade de rei humanamente falando, mas você não teria autoridade sobre mim se esta autoridade não te fosse dada lá de cima, do meu Pai. Ele que está permitindo isso. Então, versículo 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Versículo 14. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. E disse Pilatos aos judeus: eis o rei de vocês. Mas os judeus gritaram: mata, mata, crucifica-o. Perguntou Pilatos: devo crucificar o rei de vocês? Responderam os chefes dos sacerdotes: não temos rei senão César. Versículo 16. Finalmente, então, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. A crucificação. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Versículo 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. 3 línguas diferentes. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Porém, Pilatos respondeu: já escrevi o que eu escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, testando a túnica. Vamos lá, vamos dar uma parada. Muitas pessoas têm a ideia de que Jesus era pobre, né? Se Jesus fosse pobre, como essa falsa teologia que existe, que ele mendigava, né? Que ele era praticamente um mendigo de tão pobre. Como o próprio Filho de Deus seria pobre, um mendigo, gente? Se Deus é o dono de todas as coisas, do ouro e da prata, inclusive. Então, tendo crucificado Jesus, os soldados, eles tomaram as roupas de Jesus, que Jesus estava, e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica somente para Jesus, para não deixar ele completamente pelado, né? Desnudo. Pessoal, os soldados que tinha uma hierarquia maior e andavam somente com roupas dos melhores panos e tecidos daquela época, não iriam tirar a sorte das roupas de Jesus para ficar para eles, se essas roupas não fossem de extrema qualidade. Então, Jesus não andava com trapos, ele andava bem vestido. As roupas eram de alta qualidade, porque os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Eles estavam brigando para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus, de tão boa qualidade que era. E aí decidiram: eu vou ficar com essa, você vai ficar com essa, você vai ficar com essa. Ninguém briga por uma roupa ruim. Ninguém briga pela roupa de um mendigo. Então Jesus, ele não era pobre. Jesus, ele não era um mendigo.
Ele vivia de forma extraordinariamente humilde, mas isso não quer dizer que ele era pobre ou um mendigo. Jesus era carpinteiro e nessa época, até os dias de hoje, também a gente vê que o serviço de um carpinteiro é muito bem valorizado. Quando você vai fazer móveis planejados, por exemplo, sai um valor realmente válido da mão de obra, que é uma mão de obra muito minuciosa, mas a gente sabe que esse serviço é valorizado, é bem pago, móveis planejados. Então, naquela época também era muito bem pago. Então, Jesus era um carpinteiro. E a palavra também nos diz em outro versículo que ele voltou-se para sua casa em Cafarnaum. Cafarnaum, ele tinha uma casa ali. Entende? Então, Jesus tinha casa, Jesus tinha um bom trabalho de carpinteiro, Jesus tinha boas roupas, porém, ele não vivia por isso. Ele tinha, mas ele vivia conforme a vontade de Deus. Então, isso não ficava tanto em evidência. Vocês conseguem me entender? É como se ele tivesse tudo, porém o foco dele maior é servir ao Pai. É cumprir o propósito dele que lhe foi lhe dado. Então, essas coisas eram acrescentadas, mas não eram o centro da vida de Jesus. E a Bíblia nos diz isso: colocai o Senhor seu Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Jesus é o nosso exemplo disso. Ele colocava o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas ele já tinha acrescentada na vida dele. Então, continuando, agora que já quebramos esse paradigma, essa mentira de que Jesus era um mendigo, de que Jesus era um pobre coitado, ele nunca foi. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuando, versículo 23, vou ler novamente. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando somente a túnica para Jesus. Esta túnica, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Então quer dizer que as outras roupas que eles ficaram para si próprio, para si mesmo, elas eram roupas de alta costura. Porque a Bíblia diz que a túnica que ficou para Jesus, que era a última peça de roupa que ficava no corpo, antes das outras capas que eles mesmos já pegaram para si próprio, essa túnica, ela era sem costura, ela era tecida numa única peça de alto a baixo. As outras roupas que eles pegaram era de alta costura, era de alta qualidade. Então eles não teriam pegado, né? Como eu já expliquei para vocês. O versículo 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Gente, eles ainda assim estavam brigando por mais uma peça de roupa de Jesus. E ela era tão bonita, tão de boa qualidade, que eles falaram, não a rasguemos. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela, para poder ficar com a peça completa? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi exatamente o que os soldados fizeram. Versículo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João falando de si próprio novamente. Jesus disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo João, no caso, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então, de tanto que João se autotitulou o amado, ele acabou recebendo essa honra, onde Jesus falou para sua própria mãe Maria, Maria, aí está seu filho, e João, aí está agora sua mãe. E daquela hora em diante, João passou a receber Maria em sua família. A morte de Jesus, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado Jesus esse vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Então, era uma sexta-feira.
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados, quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram a Jesus para quebrar as pernas dele também, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Quer dizer que os outros dois foram lhe quebradas as pernas, eles ainda estando vivos, né? Porque quando chegou em Jesus e constataram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O versículo 33 disse isso. O versículo 34, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele soldado que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não foi. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassarão. O sepultamento de Jesus, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha muito medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, José veio e levou embora o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos, um dos homens importantes ali, né, da religião, era um homem muito importante, era ali um dos maiores, e ele também era um discípulo de Jesus, mas secretamente. Ele também cria em Jesus, mas secretamente. Ele não deixou o seu ofício, o seu cargo, que era um grande cargo, para seguir a Jesus. E aí, nesta hora, juntou José, que também era um discípulo secreto de Jesus, José de Arimateia, e ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes já tinha visitado Jesus à noite, e Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Versículo 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias. Gente, olha que maravilhoso. Nicodemos. Depois vocês dão uma pesquisada. Quem era Nicodemos? Ele não podia fazer isso. E se o pessoal descobrisse que ele fizesse isso, nossa, iria ser uma confusão muito grande. Mas ainda assim ele se juntou com José de Arimateia, que também tinha muito medo dos judeus, e eles fizeram essa honra a Jesus. E me chama muita atenção porque não foi um dos discípulos de Jesus que fez isso, né? Foi exatamente dois improváveis, né, que não tiveram coragem em vida de servir Jesus abertamente, mas que usaram esse momento para servir a ele também e honrar a ele. Então, tomando o corpo de Jesus, os dois, né, Nicodemos e José de Arimateia, o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novinho, onde ninguém jamais fora colocado. Versículo 42. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela morte de cruz. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu em nosso lugar, suportou todas essas humilhações, suportou todos esses feitos, Senhor meu Deus, e ainda assim os perdoou, e ainda assim os amou, e ainda assim foi até o final, tomou do cálice que o Senhor Deus preparou para o Senhor e venceu a morte, e ressuscitou, e vivo está em nós, e voltará para nos buscar. Contudo, o Senhor é tão maravilhoso que nos deixou o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja conosco em todos os dias até a sua vinda.
Obrigada, Jesus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.